É isso mesmo. A gente sabe que, literalmente, nós sabemos e temos exemplos. Talvez você tenha exemplo próximo ou longe, mas você sabe que o diabo, ele prevaleceu, ele tem prevalecido em famílias. Sim, ele tem prevalecido. Ele prevalece. Por mais que ele foi derrotado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus ali na cruz, ele nos deu todas as armas que a gente possa utilizar contra as artimanhas do inimigo, né? Então ali, meu Deus, ali ele fez se entregando o propósito da cruz, com todo o poder e autoridade que ele tinha, para fazer os anjos descer, mas ele ali calado, mudo, ali ele venceu a morte, ele nos deu armas, nos deu estratégias, e em Jesus Cristo nós vencemos o inimigo. Mas ele prevaleceu em muitos casamentos, ele prevaleceu em muitas vidas, ele tem prevalecido por causa de brechas. E o Senhor, eu lembrando aqui hoje, me deu 7 atitudes que eu tive na minha vida, lá na Coreia do Sul, quando eu aceitei Jesus. Ou ele, eu sempre falo, ele que me aceitou do jeito que eu estava. Porque o inimigo, o ódio dele mortal, é porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ele te ama do jeito que você está aí. Ele me ama do jeito com as minhas falhas, meus erros, que eu ainda tenho e muitas. Senhor, coloque as tuas mãos sobre a minha vida. Eu oro sempre. Senhor, coloque. Coloque. Então eu brinco com os meninos, vem cá, deixa eu orar por vocês, meus filhos. Eu falo, peraí, eu tenho que orar com as duas mãos. Aí eu falo, Senhor, coloque as tuas duas mãos sobre a minha vida. E assim, eu falo com você, o inimigo tem prevalecido. Tem. E eu quero deixar essa mensagem aqui, eu quero que você escuta um pouco do meu testemunho, um pouco. Só para dar uma resumida aqui, eu e meu esposo, a gente namora desde a adolescência, eu falo criança, desde quando a gente era criança, escondido, namoro escondido que pessoas nem sabem até hoje do nosso testemunho. No oculto, no escondido, mas os dois, nenhuma fidelidade um com o outro, né? Nós fomos criados num lares conturbado, os dois já tinham sido violados, né? Abusados. Então, muito cedo eu entrei no vício, eu entrei na bebida e nós sofremos muito. Então, aquilo dali era algo que eu não sei nem te explicar, mas era projeto de Deus. Mas eu precisei sofrer muito, muito. Por isso que se nós podemos ter esse tempo com nossos filhos, eu fui muito apontada por eu ter escolhido ser mãe. Mas muita gente não sabe como que era a minha vida antes disso, né? Eu sempre com condição, sempre trabalhando, tendo o que eu queria, isso e aquilo e tal, muito soberba, ninguém me parava, ninguém. Ninguém. Meu esposo a mesma coisa. Então, assim, eu digo para você que quando Deus, ele entra no negócio, aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, como que eu vou parar ela? Deixa que Deus pare. Só tome essas atitudes que eu vou te falar que eu tomei lá na Coreia do Sul, tá? Então eu digo assim para você que no meio de toda essa situação, uma amiga minha se engravida e ela ora a Deus na Coreia do Sul e fala: quem que eu trago para me ajudar? E Deus fala: a mais improvável, a mais leprosa, a que tem mais deficiência. E ela me trouxe, pagou tudo. Nesse tempo, eu e meu esposo, a gente não era casado ainda, mas a gente já morava junto. Então, eu havia terminado com ele e algo que
já era propósito de Deus, que nunca eu me veria nessa situação. E então ele pega, eu tiro ele de casa, e aí ela me faz essa proposta, e mesmo assim eu fiquei 3 meses no inferno, literalmente entreguei para Satanás, tanto eu quanto ele, que a gente se afastou, ficou 3 meses ainda para mim chegar até o dia da viagem. Foi muito tenso, mas o Senhor guardou e livrou. E chego eu na Coreia do Sul, se eu soubesse, se eu lembrasse, se ela falava de Deus para mim, era como se qualquer pessoa estivesse falando. Se eu imaginasse que eles eram aqueles cristãos tremendo, missionários, eu nunca teria ido, porque eu tinha birra de igreja, eu tinha um pavor de igreja, eu não queria ver crente na minha frente, falando de Deus, de Jesus, Deus! Não queria mesmo! Nunca que eu teria ido. Nunca! Nunca que eu teria ido. Mas o que acontece? Acontece que eu cheguei na Coreia do Sul. Cheguei na Coreia do Sul, eles sentaram comigo na mesa e eu fui com meus maços de cigarro na bolsa e tudo mais. Mas uma coisa interessante que aconteceu foi quando eu tentei fumar, porque teve uma parada ali em Paris, né? E eu tentei fumar o cigarro. E quando eu tentei, minha boca toda adormeceu. Toda adormeceu. E eu tentava. E eu não conseguia. Adormeceu o meu lábio todo. Guardei o cigarro. Continuei seguindo. Cheguei na Coreia do Sul. E quando eu cheguei até na casa deles, aí eu botei a mão na cabeça, né? Falei, meu Deus, eles são cristãos, são crentes. E aí o Senhor disse assim pra mim, o Senhor não disse nada não. Olha, isso aí é automático, tá? O Senhor disse assim pra mim. Eu não vou cancelar áudio, eu falo que você já deve ter escutado as crianças gritar lá, abrir porta, fechar porta. É desse jeito mesmo. E aí eles falaram, olha, Florença, nós somos cristãos. Você pode beber, fumar, né? Mas não aqui dentro do nosso lar. Nosso lar é consagrado ao Senhor. E eu queria agora, ele falou, eu queria dizer uma coisa. Como que estava a tua vida no Brasil? Essa é a primeira atitude, tá? Anota aí a primeira atitude. Como estava a tua vida no Brasil? Aí eu disse, eu não disse. Eu chorei. Ali foram meses chorando. Quebrantamento. Eu não conseguia falar uma palavra. E eles falaram que eles faziam culto, né, no lar, 2 vezes na semana. Se eu quisesse, eu iria. Não me forçaram a nada. Lógico, fui em todos. E quando eles davam a oportunidade, quer falar alguma coisa, eu só chorava. Todo o tempo que eu tive lá, uma atitude na minha vida foi de choro, de quebrantamento, escutando louvor. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro 5, Deus, ele resiste o soberbo, ele dá graça aos humildes. Diz a palavra do Senhor que felizes os que choram, porque eles serão consolados. Chore na presença do Senhor. Você precisa chorar. É lógico que é muito bom você falar, ter alguém para escutar.
Aí eu falei toda a minha vida que eu vivia lá com essa minha amiga, com eles, mas na hora do culto eu não conseguia falar uma palavra. Eu só chorava. Chorei muito, demais. E Deus estava trabalhando no meu interior. E mais uma atitude que eu tive foi de enxergar os meus erros, enxergar os meus erros, ver o quanto que eu estava suja, imunda. Me sentia tão pequena. É a segunda atitude, enxergar os nossos erros, as nossas falhas. O que estava certo, o que estava errado. Porque quando você começa a se aquebrantar, a chorar, a ouvir louvores, palavras, se eu fumei, voltei a fumar, a beber? Não, nunca. Aquela vez que eu tentei lá, que o meu lábio se adormeceu, nunca mais toquei. Estava tendo muitos pesadelos. E um dos dias que eu acordei com um pesadelo terrível, o Senhor falou assim: tira da tua bolsa, eu já tinha até esquecido. Aí eu fui lá fora e joguei fora. O maço, o isqueiro, tudo que estava dentro da minha bolsa e joguei fora. E aí, a segundo não, né? A terceira atitude foi aceitar Jesus, né? Como estamos acostumados a falar. Eu falo que Ele que me aceitou daquela forma. Ele que me aceitou. Não era igreja, era culto num lar. Não era templo, porque o templo somos nós. Precisamos sim estar compartilhando com os irmãos na igreja, cultuando, adorando, porque o diabo também tem mexido nessa tecla, né? Porque você compartilhando, você precisa falar, você precisa conversar, você precisa abraçar, ser abraçado. Você precisa que o seu abraço abrace outras pessoas. Você precisa chorar com aqueles que choram e alegrar com aqueles que se alegram. Tudo em espírito e em verdade. E Deus nos trouxe sempre em comunhão, porque sempre Jesus sentava na mesa e era uma multidão que alimentava junto com ele. Sempre o partir do pão. Então, a igreja, ela precisa. Você precisa estar na igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, comunhão. Isso. Tá vendo como que eu falo as palavras mais simples, né? Talvez eu erro aí, atropeço, mas você entende. Tá? Pode corrigir que eu também aceito, tá? Vindo de Deus. E a quarta atitude foi o alimento que eu tinha diário. Ah, menina, esse alimento. Era o ar que eu respirava. Era madrugada lá na Coreia e era cedo no Brasil. Então eu já queria que o mundo inteiro aceitasse Jesus, provasse do que eu estava provando. Então eu ficava ali lendo a Bíblia, o Senhor falando comigo a madrugada inteira, gastando cartões e mais cartões, porque você digitava lá os números lá e já ia descontando. E cartões e mais cartões. Eu até ganhava cartões, sabe? Era abençoada com cartões. E falando do Senhor e conversando com Deus e lendo a palavra e sendo fortalecida e sendo perdoada. Porque eu tinha que me perdoar. Você não sabe como que eu me sentia. E eu aprendi a jejuar. A jejuar para saber agora como seria minhas atitudes, o meu caminho, como que eu deveria agir. Eu vou deixar, vai ser longo hoje, mas vou deixar porque mesmo que uma pessoa escute até esses 14 minutos, eu creio que Deus vai falar grandiosamente. É no final. É no final. E jejuando eu consegui ouvir. Eu consigo, né? Porque eu faço isso até hoje.
Jejuar faz eu estar mais ainda próximo do Senhor. Por mais que a gente sabe que Ele está dentro de nós, mas precisamos estar sensíveis, matamos essa carne e ouvimos a voz do Espírito Santo e podemos ajudar outras pessoas também a caminhar. Então eu precisava do caminho, eu precisava das atitudes e ali você pode ver que uma atitude ela vai trazendo a outra. A paz, que é a próxima atitude que deixa o inimigo furioso. Já a mamãe já tá indo, tá? Vai lá, senta lá que eu vou fazer. Ele quer pipoca. A paz, a confiança, a fé. São atitudes que o inimigo fica revoltado. Revoltado. E ele é derrotado com essas atitudes, que vem sempre com consequência. Você tá vendo? Um choro trouxe o quê? Trouxe a obediência, trouxe você enxergar os seus erros, trouxe você aceitar o Senhor, trouxe você começar a se alimentar da palavra, trouxe você a jejuar e agora a paz, a confiança, a fé, os pensamentos mudam, o falar, o olhar para tudo. E começa a acontecer um check-up dentro de você e também fora. Pessoas não vão querer ficar próximo a você, pessoas vão bater de frente, mas não lute com isso. Eu lutei muito, tá? Eu tô falando de uma coisa que eu errei. Eu lutei muito porque eu queria forçar com que as pessoas viessem ver, porque as pessoas viessem aceitar tudo aquilo que estava acontecendo comigo, entendeu? Então eu errei aí, eu errei. E do mesmo modo que eu demorei, né? Apesar que eu tava com 21 anos, tava com 21 anos que eu aceitei o Senhor, mas eu tinha que somente orar e descansar, mas não. Então as pessoas me afrontavam, porque agora eu estava já prestes a voltar para o Brasil e eu não queria, mas o Senhor falou. Eu não queria um outro esposo, mesmo que eu não tinha filhos com ele, mesmo que a gente tinha uma história, eu poderia muito bem agora seguir em frente. Mas depois de alguns meses eu comecei a falar de Cristo com ele, da Coreia, e eu vi que ele estava muito mal. Fiz umas orações. Eita, essas orações, ele conta um pouco no testemunho dele, que em uma semana Deus já bradou da Coreia para o Brasil, né? Então, assim, o Senhor falou não. Eu falei, Senhor, eu quero é Ele. Ele já me conhece. Eu não quero outro homem. Não quero outra pessoa. E ele agora no tráfico, nas drogas, viciado. Tráfico mais não. Tá viciado mesmo, viciado. Todos falavam que não, que ele, as pessoas do sangue diziam, não, arruma um homem bem rico aí, deixa de ser boba. Com ele aqui, ó, ou é cemitério, ou é prisão. E uma passagem que fixou muito naquela época, lá na Coreia, foi Ezequiel 37. Porque o olhar de Ezequiel é um vale de ossos sequíssimos. E ninguém dá nada para vale de ossos sequíssimos. Se você sai agora e você vai e olha para um cemitério e vê que ali só tem vale de ossos sequíssimos, vale de ossos secos. Ninguém dá nada para o cemitério. Ninguém dá nada para uma pessoa que não tem brilho, não tem vida, não tem trabalho, não tem, né, condições financeiras.
tá mendigando, tá roubando para usar seus vícios. Meu Deus. E o Senhor falou bem forte no meu coração: eu vou levantar ele como um grande homem de Deus. E vou usar ele. As pessoas ao meu redor não queriam, porque sabia que eu ia sofrer, que eu ia passar por uma situação difícil. Mas era uma força sobrenatural que estava dentro de mim. E eu vi Ezequiel naquela passagem, quando o Senhor falava: pode viver esses ossos, e ele disse: Senhor, tu sabes. E aí eu aprendi a descansar, que entra a sétima atitude que revolta o inimigo. É você descansar no Senhor, como a gente falou ontem, né? É você entregar nas mãos do Senhor a situação, o impossível, e você agora perseverar. Aí eu aprendi em Ezequiel 37 a profetizar, a declarar bênçãos e milagres. O meu testemunho é muito grande. Nós temos um livro, valeu a pena não desistir. Não está publicado ainda, mas eu creio que nós vamos publicar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, porque vai ser bênção para muitas vidas. Tentei já publicar algumas vezes, mas não consegui. Mas Deus vai dar condição. E foi muito difícil, foi. Mas eu aprendi com essas atitudes lá, e essas atitudes ficou dentro do meu coração e eu estou compartilhando ela. Você está passando por uma dificuldade, você está lutando por alguém, você tem algo impossível para resolver, pessoas estão desacreditadas, você vai compartilhar com alguém, é só palavras contrárias, só palavras negativas, só palavras de maldição, você não consegue chorar com alguém, você não consegue se abrir com alguém. Eu vivi o meu sofrimento. Eu vivi essas batalhas até tirar o meu esposo do vício da cocaína. Porque quando eu voltei para o Brasil, num primeiro dia, que foi dia 24 de dezembro, a gente já passou o Natal junto, eu só falei uma coisa com ele: você não vai me tocar mais. É só depois do casamento. Porque eu tenho uma aliança primeiro agora com Deus. E a tua vida vai mudar. Tua vida vai ser restaurada, mas para isso eu precisei tomar essa posição. Ele logo foi aceitando tudo muito assim, sabe? Aceitou ir na igreja comigo, aceitou Jesus. Daquele dia ali, ele não mais usou. Escuta, calma. Nós noivamos, nós casamos muito rápido, muito rápido. Mas assim que nós casamos, ele tem as recaídas. Eu ainda estava tentando trabalhar com carteira assinada, né, fichada, porque eu sempre conseguia bons empregos. E aí o Senhor falou comigo: sai e fica ao lado dele, porque eu vou sustentar vocês. Vocês vão ser afrontados, vão ser humilhados, mas eu vou levantar ele. Eu vou exaltar vocês. Eu não podia ter filhos. É muito longo, mas eu quero te dizer o seguinte, que a minha primeira atitude, que foi chorar, eu continuei chorando aos pés do Senhor. Porque quando eu ia se abrir para líderes, quando eu ia se abrir para pessoas, te falei, né? Isso não vai dar certo. Não era palavras para me ajudar. Então eu continuei perseverando, chorando aos pés do Senhor, enxergando, mesmo que depois que eu larguei os vícios e tudo, agora estava casado, não tinha mais ali brecha para ninguém, mas eu ainda tinha meus erros e minhas falhas, e o Senhor continuou corrigindo, tirando pessoas que não mais me trazia ali, não acrescentava.
Parava de se meter em coisas que não era para me se meter. Pegaram a Bíblia, sacudiram na minha cara, dizendo: cadê o Deus que você serve? Olha aí, ó. Fomos muito humilhados, muito afrontados. Mas quando, meu Deus, eu ia em Boca de Fumo, subia morro, chutava a porta de traficante, falava: eu vim buscar meu esposo que está aí dentro. Deus não deixava eu dormir. Foram muitas, muitas lutas. E pessoas ligavam e falavam: como que tá? Tá tudo bem. Ah, mas tô sabendo que... Não, não, não. Ele tá orando, ele tá no monte, ele tá com o pastor. Não tava nada, meus irmãos, não tava nada. Ele ia na igreja, ele saía da igreja e ia usar droga. Foi muito sofrimento, foi muita batalha, foi muito choro. Mas eu tive que isolar de todo mundo, eu tive que sair da cidade para vencer minhas batalhas. Não perca sua esperança. Hoje eu criei este grupo para poder estar orientando. Hoje tem o meu esposo. Já fizemos 7 anos de obra missionária, já estamos, aí 15 anos cuidando de casais, dando o nosso testemunho, ajudando filhos, pessoas que estão no vício, orientando, dando a direção, porque nós sofremos muito e não tivemos muito a quem recorrer, porque sempre era pedradas e apontamentos e julgamentos. E hoje nós olhamos para trás e eu falo: obrigado, Senhor, porque hoje é que eu digo assim, o que eu faço é fazer totalmente ao contrário do que fizeram comigo. Totalmente ao contrário. Temos as nossas falhas e nossos erros, sim. Mas sempre eu digo aqui: chore, enxergue os seus erros, aceite o Senhor como seu único, suficiente Salvador da tua vida, alimente da palavra do Senhor. Louvor, adoração, palavras diretamente do trono, mas você precisa ter o alimento diário, que é a Bíblia, ler a palavra, jejuar para o Senhor abrir os seus horizontes, abrir a tua mente, acender as luzes, porque quando você começa a jejuar e começa a se alimentar da palavra e você começa ali palestrar com o Senhor, porque é algo igual nós estamos fazendo aqui, dá um estalo. Dá um estalo assim, extraordinário. É tremendo. E hoje nós estamos aqui para te ajudar. Desde aquela época eu não tenho carteira assinada. Nossa vida é um milagre. Já dependemos, sim. Dependemos de aluguel, de pessoas, até do próprio sangue, que era humilhação todo mês, humilhação, humilhação. Mas eu precisava passar. O Senhor já havia falado que eu ia passar por essa situação. Mas hoje temos a nossa casa restaurada. Aquela que não podia ter filhos, é mãe de filhos. E hoje estamos aí para te ajudar. Para te ajudar com a palavra, para te ajudar, para te ouvir, porque você precisa falar, senão você fica enfermo. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a artimanha do inimigo na tua vida. Todo o mal. O Senhor está visitando vidas, o Senhor está visitando vidas. O Senhor está acendendo as luzes, está mostrando as brechas, está te levantando, está te fortalecendo, está libertando, está transformando em nome de Jesus Cristo. E através desse canal, através da minha vida como instrumento do Senhor Jesus, que eu não fale nada que não venha do Senhor Jesus Cristo para ti.
Eu posso te ajudar. Pode me chamar, pode deixar aí. Deixa o teu nome. Qual é a causa? Você quer que eu ore, intercedo em favor de qual causa? Coloque aí. Pastora, ore para essa determinada causa. Eu vou estar orando. Coloque aí nos comentários. Compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like e tem o meu número no PV para mim estar te atendendo. Eu quero ser atendida. Eu quero. Nós estamos aqui para te ajudar. Entra no link e nós vamos te ajudar. E pode me chamar no PV, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Beijo, ó. Beijo no coração de vocês, amados.